Graça e paz, meus amados. Amém? Glórias a Deus. Bem que eu gostaria hoje de estar aí no seu lugar para ouvir uma palavra, não é? É muito bom ouvir. Mas aprove nessa noite eu estar trazendo essa palavra que antes passa por mim mesmo para depois chegar aos irmãos, não é? A palavra sempre trabalha com aquele que prega primeiro e fala ao nosso coração. E é isso que é da palavra do Senhor. Então, quero nessa noite trazer uma palavra para você, que está lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo de 1 até o 10. Se você que trouxe a sua Bíblia, se quiser acompanhar, abra lá essa leitura. Lucas, Evangelho de Lucas, doutor Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 em diante. É uma passagem bastante conhecida, não é, dos irmãos. Talvez já ouviram pregações a respeito, mas a palavra de Deus se renova em todo o tempo, não é? Amém? Encontraram? Então assim diz a palavra do Senhor. Havendo concluído as suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E um servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso ele enviou alguns líderes religiosos judeus, pedindo que se fosse curar o seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata o nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregar a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno que recebeste sobre meu teto da minha casa. Por isso, nem mesmo me considere merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Mas me ordena com uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldado sob o meu comando. Manda um e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso e ele o faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele e voltando-se para a multidão que acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu quando aqueles homens haviam sido enviados, retornaram para a casa do centurião e ao chegar lá, encontraram um servo totalmente curado. Amém? Feche seus olhos por alguns segundos, vamos agradecer a Deus por a nossa oportunidade. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, Senhor Deus, te agradeço por essa rica oportunidade de estarmos na sua casa, Senhor Deus, podendo partilhar e ouvir a sua palavra, Senhor Deus. Pai querido, que eu diminua, o Senhor cresça em mim, e que da minha boca não saia uma só palavra que não seja, ó Pai, da sua vontade, Senhor. Ministra sobre as nossas vidas nesse momento, muda o nosso pensamento, cura-nos, Senhor, nesta noite, realiza milagres extraordinários, Senhor Deus, e que nós possamos sair daqui nesta noite, cheios da sua palavra, com uma fé inabalável, Senhor Deus, e que nós possamos caminhar a cada dia mais, seguindo os teus passos, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha ouvido muito sobre esse centurião na Bíblia, né? O homem que maravilhou Jesus com a sua fé. Mas quando o Senhor me deu esta palavra, eu sempre queria entender por que Jesus se maravilhou com esse homem. Quais são as características que esse homem tinha que não foi só apenas a fé que ele demonstrou naquele momento? Senhor, basta uma palavra e meu servo será curado. Então, nós temos que olhar o contexto de tudo isso para poder entender e aplicar isso na nossa vida. Porque essa é a palavra que tem que trazer para nós, a aplicação diária da nossa vida, para que possamos crescer ou sermos abençoados ou enriquecidos em todo o tempo através da palavra do Senhor. Então, dando um panorama um pouco sobre a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade localizada no noroeste do Mar da Galileia, né? Seu nome vem da palavra hebraica Cafarnaum, ou Vila de Naum. É possível que tenha sido recebido esse nome em homenagem ao profeta Naum, né? O autor que leva seu próprio nome. Embora Cafarnaum não tenha sido mencionado no Velho Testamento, você não vai encontrar lá, né, o nome, tornou-se muito importante no dia de Jesus em motivo de alguns fatores. Então vamos lá. O que era Cafarnaum? Cafarnaum era uma cidade, então no Mar da Galileia, que era passagem para a Síria e para o Egito.
Então ali haviam instalados, os romanos instalaram naquele lugar uma coletoria de impostos, ou uma receita federal. Que nessa receita federal trabalhava um auditor fiscal chamado Mateus, né? Vamos ver quem que é esse homem. Então era um lugar muito importante de passagem das caravanas para aquele lugar. Então até era importante. Havia naquela cidade também um centurião, ou seja, havia um posto avançado, não é? Que esse centurião tomava conta de 100 soldados naquele lugar para guardar aquela cidade. Então tinha uma fortaleza ali romana para guardar aquela cidade. E Jesus também fez dela a sua casa, a sua base. Se nós olharmos lá para Mateus 9:1, diz assim, ó, assim, né, ele voltou para, saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. E a cidade ficava estrategicamente fácil para ir para Corazim, Betsaída, Naim, e pela questão também do mar da Galileia, ele tinha acesso a várias cidades na circunvizinha por barco também, então era um lugar estratégico. Mas não só isso, Jesus foi morar naquele lugar, porque lá em Isaías 9, 1 e 2, depois que falei na sua casa, também fala que aquela região haveria de receber uma grande luz, que estava nas trevas e viria uma grande luz. Então, para cumprir uma promessa de lá no livro de Isaías, Jesus também foi morar naquele lugar. Também em Cafarnaum, Jesus então recrutou Mateus, não é? Que era um publicano, um coletor de impostos, um homem odiado pelos judeus, porque cobrava os impostos pesados que os romanos impunham sobre aquele povo. Também conheceu outros personagens, Pedro, Tiago, não é? João, André, que também moravam naquela região, que tinha seus barcos de pesca, não é? Eram sócios, né, numa companhia de pesca, podemos assim dizer, eram empresários do setor pesqueiro, foram recrutados naquele lugar também. Então ali, Jesus estava bem habituado àquele lugar. Mas tinha uma outra coisa também, que nós temos importante sobre aquele lugar. Se você ler lá em livro de Mateus, não é? 11, 23 a 24, vê que Jesus amaldiçoou aquela cidade. Poxa vida. Ele amaldiçoou por quê? Embora as pessoas tivessem visto vários e vários, né, milagres do Senhor feito naquele lugar, a cura da sogra de Pedro, né, o servo desse centurião ser curado de uma forma extraordinária, apenas com uma palavra, então vai que vai ser curado, né, muitas coisas aconteceram, mas eles não se dobraram ao evangelho. Então ele diz assim: e tu, Cafarnaum, porventura será elevado até o céu? Até o inferno descerás, porque em Sodoma, se tivesse operado milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Contudo eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Mas então, como aconteceu tudo isso? Aí isso começa a intrigar. Mas então Jesus conheceu um homem que deixou maravilhado. É desse homem que nós queremos aprender com ele hoje. O centurião que nós vimos era um comandante, espécie de um capitão, não é? Um sexto na hierarquia do comando, depois dos generais, que tinha a seu serviço de 60 a 100 homens, fiéis, bem treinados, e ele era o responsável por isso. A gente vê, lendo sobre os soldados romanos, eram soldados bem pagos, bem treinados, era um exército muito organizado. Não é? Se olhar para um exército, né, romano, era muito organizado. Até então eles expandiram todo o seu império por causa dessa organização nas batalhas, eram bem comandados, não é? Nós sabemos que esse centurião era um cidadão romano, não é? Portanto, estava ali em Cafarnaum, não era, podemos assim dizer, estava ali para proteger ali os israelitas, mas sim para proteger os interesses de Roma naquele lugar, para que fizesse a lei de Roma caminhar. E nós sabemos que os romanos eram politeístas, e o imperador romano era um deus, principalmente para os seus comandados. Tinha um tratamento como se fosse um deus. E o que tinha tão diferente nesse centurião, que a Bíblia não nos traz o nome, que causou tudo isso? Então nós vamos parar de discorrer. A primeira coisa que eu vejo na palavra de Deus é que ele era um homem generoso e liberal acerca do reino de Deus, não é?
Então, lá no versículo 4, assim, então aproximando-se de Jesus, apelaram com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor. Espera aí, se o cara está lá para ser duro com eles, para cobrar, fazer a lei se vencer. Nós sabemos que o povo de Israel era uma colônia de Roma, que foi conquistada. Os romanos estavam ali para subjugar os israelitas. E ele disse: como é que vem os anciões daquele lugar dizer assim: olha, esse é um cara top, bacana, Jesus, vai lá visitar ele merece, porque ele era um homem generoso, embora ele tivesse um alto comando, né, do exército, mas ele era generoso. E o que mais me impressionou aqui, meus irmãos, que eu vejo aqui, ele era liberal acerca do reino de Deus, pois trata o nosso povo com elevada consideração, e ele mesmo, presta atenção, construiu a nossa sinagoga ou a nossa igreja. O homem era liberal, o reino de Deus. Ele doou do seu dinheiro para construir uma sinagoga, para que os judeus pudessem congregar naquele lugar. Ele não era judeu, era gentil, não tinha nada a ver com aquele negócio, estava ali para subjugar aquele povo, mas seu coração generoso e a sua liberalidade, não é? Para congregar. E aí, vem para o nosso dia a dia. Olhamos para esse homem, né, que poderia ser um carrasco, mas liberal para construir uma igreja. Aí eu pergunto para nós que estamos aqui: somos liberais e somos generosos acerca do reino do Senhor, do qual nós somos chamados, levantados, juntados, unidos num corpo só? Como está a nossa liberalidade acerca desse reino? Eu sei que hoje é uma quarta-feira profética e você esperava vir uma palavra profética para a sua vida, mas ela vai acontecer. Mas eu tenho que chamar a sua atenção, porque esse homem recebeu e teve uma menção honrosa na palavra de Deus, e nós não vemos Jesus falar disso em outro lugar, a não ser para esse centurião que era um gentil, nem era um crente, podemos assim dizê-lo, mas que mencionamos porque ele tinha algumas características. E nós que somos chamados cristãos, que estamos salvos, como está a nossa liberalidade a respeito do reino de Deus? Quando nós falamos de dinheiro, né, como o pastor Lico bem colocou, quando nós falamos, tem uma barreira, parece que nós levantamos uma barreira com tudo isso. Eu particularmente, e a nossa igreja, posso afirmar categoricamente, não está aqui com teologia de prosperidade, não está mandando você fazer nada daquilo que o Senhor não fale ao seu coração. Eu nunca vi ninguém passar um envelope aqui nesta igreja dizendo fazer uma campanha qualquer para você enriquecer. Pelo contrário, nós pregamos aqui que o Senhor supre todas as nossas necessidades, todas elas. E se nós vamos ter mais ou menos, o Senhor é que vai nos dar. Nós não estamos pregando nada disso. Mas quando nós criamos uma barreira sempre na hora de fazer a oferta, na hora de entregar um dízimo, na hora que você tem um bônus de repente que o Senhor te proporcionou, não é? Como está a nossa liberdade? Como está a nossa generosidade? Sabe, nós esbarramos, nós esquecemos que a palavra diz assim: olha, é melhor você dar, é melhor você contribuir, é melhor você repartir do que receber. É muito mais prazeroso fazermos isso, não é? Coisa muito mais aventurada é dar do que receber, diz a palavra do Senhor. E aí nós preferimos o quê? Hoje, ter. E sabe para quê? Para se mostrar para ter. Esquecemos que o reino que nós pertencemos, se é que pertencemos a esse reino, não é? Que temos a convicção de que pertencemos a um outro reino, não a este mundo. Ele nos diz que nós temos que juntar tesouros no céu. Sabe? Olha, não guarda dinheiro aqui não. Se o Senhor te abençoou, tem te abençoado poderosamente, glórias a Deus. Eu vibro, minha esposa vibra quando o irmão é abençoado por Deus, porque puxa, que bênção, o Senhor abençoa, se abençoa lá, ele vai me abençoar também. Eu vibro quando alguém troca de carro, que bênção, sabe, é o Senhor trabalhando, porque Ele está olhando para o seu coração e está te abençoando para que você possa usufruir disso aqui, porque um dia quando você partir daqui, não é? Você não vai levar nada, mas você tem que juntar tesouros no céu. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, que a liberalidade nos traz algumas coisas maravilhosas. Primeira coisa que a liberalidade nos traz, meu irmão, é paz.
Quando você é liberal, você é uma pessoa que tem paz. Quando você é liberal, você tem gozo, você tem alegria. Quando você é liberal com alguém ou faz uma coisa, você tem alegria em fazê-lo. E a liberalidade nos enobrece. Foi mencionado na palavra por Jesus. Para mais ninguém ele falou isso. Por quê? Porque era um homem liberal. Ele tinha um conjunto de coisas. E a liberalidade, meus irmãos, nós vimos no versículo 6, então Jesus seguiu com eles, não é? Atrai a atenção do Senhor Jesus para a sua vida. Nota isso na sua caderneta do seu coração agora. Ser liberal atrai a atenção de Deus para a sua vida. Pastor Igor, quando ministrou aqui, falou: não vai vir um anjo, não vai cair dinheiro do céu. Mas a obra de Deus não vai parar, as portas não vão fechar. Como é que Deus vai fazer para manter tudo isso, se a obra é dele, se o reino é dele? Usando pessoas, usando você, me usando. E quando eu não sou liberal, por que ele vai agir com liberalidade acerca da minha pessoa, se eu vou reter tudo aquilo que ele tem? Então aprendamos sempre, a liberalidade atrai a atenção do Senhor para nós, para a sua vida. Seja liberal sempre, meu irmão. Seja liberal sempre. Você nunca sabe o que Deus está, fazendo para você na próxima abertura de porta, na próxima vírgula da sua vida. Hoje de manhã, não sei se alguns irmãos viram, teve uma pessoa, não lembro a cidade que foi, no Jornal das 7, que ele estava com um cheque dourado de R$1 milhão, que ganhou um prêmio na Nota Paraná. Daí a matéria era o seguinte: ganhou um prêmio no dia da sua demissão. No dia que o pai de família foi demitido, ele foi sorteado no Nota Paraná e ganhou R$1 milhão. Foi por esses dias agora. Aí o cara foi dar seu contentamento. Quando passou para a mulher deu um testemunho de vida que de chorar. Isso é promessa de Deus. Há mais de 3 anos que Deus tem falado com nós, que Ele nos honraria. Somos servos de Deus, nós dizimamos, nós entregamos as nossas primícias, nós trabalhamos na obra de Deus, agora Deus nos honrou. Como foi no SBT, ela falou à vontade, não é? Para a glória de Deus. Você não sabe, esse homem foi demitido naquela manhã, ele tinha tudo para ter um dia terrível. Porque nós que somos pais de família, arrimo de casa, quando nós perdemos o nosso emprego, é um buraco que se abre no chão. Por mais que nós tenhamos fé e temos experimentado as bênçãos do Senhor, são dias difíceis para a gente, como um homem, como um pai de família, não é? Naquele mesmo dia, nós não sabemos, meu irmão, o que Deus pode fazer na sua vida segundos. Você vê, daqui a pouco você não pode saber um telefonema e Deus pode te abençoar de uma forma extraordinária. Então não retenha aquilo que é de Deus. Ser profético para você nesta noite, não retenha, porque Deus tem para você coisas extraordinárias. Recebe aí, meu irmão, porque esse é um ano de bênção para a sua vida. Glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo com esse homem: ele é um homem humilde. Poxa, sim. Aí ele fala para o Senhor assim: por isso nem me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Humildade. Poxa vida. O cara era um capitão, a autoridade mais importante daquela cidade, do exército, não é? Poderia mandar fazer o que ele quisesse naquele lugar. A lei estava a seu favor. A lei era Roma e ele era o representante de Roma naquele lugar. Mas, Senhor, você não precisa entrar na minha casa, não. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Sabe? O Senhor pode fazer comigo. Eu nem me julguei digno de ir até o encontro. Olha, até para eu chegar até o Senhor, eu, estou. E agora nós, meus amados, queridos, temos acesso a Cristo. O véu que separava, não separa mais. Sabe? Não tem mais nada, não tem empecilho, não tem barreira. Você tem acesso.
Ele tem a presença dele. Olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei junto. Não é longe ouvindo, nem de cima, é junto. Já prestaram atenção nessa palavra? Estarei com vocês, estarei ali com eles. Que profundidade Jesus está falando, ora. Então, sua umidade é claramente vista em lidar com o Senhor. Observe que ele era um soldado graduado. Meus queridos, se ele quisesse falar assim para a cintura dele, vai lá buscar Jesus, para 2 soldados, vai lá, pega Jesus, traz aqui, faz ele orar para o meu servo. Não é? Ele se sentiu, foi humilde, não é? E nós, como estamos chegando diante de Jesus? Nós temos humildade para chegar diante do Mestre? Ou nós estamos chegando com prepotência? Ao longo desses muitos anos, né, eu tenho visto muitas heresias, podemos dizer, né, acerca da palavra, muita distorção da palavra de Deus, e eu vejo em muitos lugares ensinando e enganosamente, não é, meus irmãos, para enganar as pessoas no discurso assim: você é o filho do rei, seu lugar é no trono, né? Exija de Deus que você, né? Você é filho de Deus, tem que exigir dele. Coloca Deus na parede, enquadra, já ouvi, enquadra Deus, meu irmão. Põe lá a sua oferta, enquadra Deus, que Ele vai ter que te dar. Poxa, que evangelho é esse? A Bíblia nos diz, não é? Que nós vamos chegar humildemente, meu Deus, sabe? Prepotência com os mais pobres dentro da própria comunidade. Quem é esse? Porque eu conheço um pouco mais da palavra, vou humilhar aquele que não conhece. Aqueles que têm menos condições financeiras dentro da igreja, se a minha condição é um pouco melhor, né, vou olhar por cima para ele. Como está tudo isso? Como nós estamos se portando? Será que somos imitadores do mestres, humildes? Será que nós somos imitadores desse reino, não é? Jesus fala assim: olha, quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Migão, você quer sentar aqui do meu lado? Tem que servir. Ele vai ter que servir, porque eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Eu não vim para andar, não é? Num andor de rei. Não, pelo contrário, eu sou o servo, eu vim para servir. Me perguntam para nós nessa noite: como nós estamos com tudo isso? Nós estamos considerando? Ou nós estamos sendo advogados de acusação e ao mesmo tempo juízes com sentenças severas para aqueles que caminham conosco, para a congregação desse corpo, lá no meu trabalho? Como nós estamos agindo tudo isso? Ou nós esquecemos que os exaltados, que somente os humildes serão exaltados? Humilhai-os, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele te exalte. Faça tudo. Olha, nós vamos ter uma consagração, não é? O domingo, dia 6 aqui. Pastor, olha que exaltação para a vida do moço que está aqui quanto tempo aqui trabalhando fielmente. Eu nunca vi Domingos reclamar. Eu nunca vi o Fábio e a Nicole reclamar. Estão trabalhando, saem, fazem coisas que nós nem sabemos. Ficamos sabendo depois que o Domingos fez isso, falou com o fulano. Fico sabendo depois que o Fábio e a Nicole foram, fizeram isso, atenderam, tal, cercou, abraçou, correu, deu socorro para alguém. Exaltação é isso, humilhai-vos, não precisa ficar sabendo, né? Trata as pessoas com humanidade, sabe? A sociedade criou um rótulo para a humildade como se fosse pobreza, não é? Sujeira. Não, a pessoa é humilde, é pobre. Não, é pobre e é pobre, não é? Eu sempre falo que pobreza também não é sinônimo de sujeira, não é? Não, o cara falando lá porque é pobre mora, está emporcalhado, né, usando um termo mais pejorativo. Não, humildade é aquele que é humilde, aquele que se põe no seu lugar, que se põe no lugar do outro. A humildade não é o seu poder aquisitivo, não é? E nós, como estamos aprendendo isso? E aquele homem foi humilde. Quando Jesus chegou perto dele, ele se humilhou. Você admirou dele por causa da sua humildade. Terceiro, meu irmão, e mais importante que a gente tinha um senso de autoridade. Olha o que diz para Jesus: pois eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados ao meu comando. Mando a um, ele vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem.
e ao meu servo faz isso, e ele também o faz. Ele tinha noção de autoridade. Então, quando ele fala para Jesus, não é? Fala com o intuito de Jesus, ele sabia quem era Jesus e qual era a autoridade de Jesus. Você sabe quem é Jesus? Ou a gente está ouvindo de falar de um Jesus, de uma Bíblia, de uma história que me contaram. Você sabe que Jesus pode? A Bíblia diz que todo o poder, mas todo o poder foi lhe dado. Céus, terra e embaixo da terra. Todo o poder está nas mãos de Jesus. E às vezes nós queremos ficar socorrendo em favores de outros, de homens, de ajeitar as coisas, de socorrer com as coisas, de dar um jeitinho para conseguir alguma coisa, sendo que nós somos servos daquele que tem todo o poder, meu irmão. Então, para a sua vida, meu irmão, eu quero liberar uma palavra. Ele tem todo o poder para te abençoar. Não coloque-se nas mãos dele, não busque outros para te abençoar, para te dar jeitinho na sua vida, sendo que você tem aquele que tem todo o poder. Jesus pode mudar autoridades para te abençoar. Ele pode mudar a sua geografia para te abençoar. E se precisar, ele para a terra, para o sol, ele para a lua, mas ele te abençoa, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. Está com seu projeto aí, creia nisso. Corre, eu vou para cima porque ele tem todo o poder para te abençoar. Amém, meus queridos? Aleluias.